É Salmos de número 103. Eu hoje vou dar uma saídazinha com você, né? Vou te mostrar aqui a grandeza de Deus e depois nós vamos para Isaías capítulo 38. Então, primeiro é Salmos de número 103, versículo de número 6, começando no versículo de número 6, que diz assim, olha: o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos, fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade, não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Então aqui fala, irmãos, dessa grandeza da misericórdia, que a gente coloca assim como grandeza de misericórdia, mas eu acredito que nem eu, nem você, e nem cabeça nenhuma sobre a face da terra seria capaz de conceber o que é essa grandeza, o que é essa benignidade, essa longanimidade, o que essa misericórdia de Deus representa, porque ela é muito grande. Não é da vontade de Deus, irmãos, que a pessoa venha a uma destruição. Não é da vontade de Deus que a pessoa padeça. Vou lembrar, você sabe disso que eu vou te falar, mas eu vou sempre trazendo a sua memória. Quem mata, quem rouba e quem destrói, não é Deus, é Satanás. Amém, Jesus? Então quem mata, rouba e destrói é quem, igreja? Satanás. Ele é que traz a destruição. Mas pastor, Deus deu a palavra, né? Eu pergunto para você, Deus dá uma palavra aqui agora, alguém pode, essa palavra pode ser revogada ou não? O que vocês acham? Sim ou não? Deus diz assim, olha, vai morrer, pronto. Deus que falou, não foi o pastor, não foi a igreja, não foi ninguém, foi Deus que falou. Tem como revogar essa palavra ou não? Sim ou não? Ô pastor, não. Se você for pela lógica certa, não. Mas se você for pela misericórdia de Deus, eu diria para você sim. E eu vou te mostrar o porquê. Porque tem uma coisinha diferente aí. Vai lá em Isaías, capítulo de número 38. Eu falei alguma coisinha semana passada. Eu dei uma deixazinha aqui com vocês a semana passada. Então, no livro de Isaías, capítulo 38, fala da doença do rei Ezequias e da cura, né, maravilhosa sobre a vida dele. Acharam, hein, irmãos? Sim ou não? Então diz assim, olha, vamos dar uma lidazinha aqui, olha. Olha aqui para mim. Eu vou ler os versículos ímpares e você vai ler os pares. Combinado, pessoal? Combinado, irmãos? Mas é para ler, não é para ver, não, é para ler, é para abrir o bocão e ler. Então vamos lá. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Amém, Jesus? Parou por aí. Estamos falando de um homem que recebeu uma sentença através do profeta, certo?
e uma sentença de morte. Acabou. Quem mandou avisar? Deus. Assim diz o Senhor. Então, como é que começa? Porque eu sempre digo a vocês o seguinte, irmãos: quando ler Bíblia, vai lendo tranquilo, vai estudando, senta com um caderninho do lado, com a Bíblia aberta, pega uma caneta, anota alguns pontos que vai chamando a tua atenção. Isso são revelações. Amém? Não vai, você não vai entender absolutamente nada. Deus sempre dá toques. Deus, ele é assim, olha: eis que te apresento a vida e a morte, o bem e o mal. Aí ele diz assim, ó: escolha, pois, a vida. Ele te deu um toque. Não, eu quero escolher aqui. Tá bom, você pode escolher o caminho que você quiser. Nunca se esqueça que você pode escolher o caminho que você quiser, né? Nunca se esqueça que todas as coisas me são o quê? Lícitas, mas nem todas as coisas me convém fazer. Amém, Jesus? Você tem a liberdade, o livre arbítrio. Só que não se esqueça que você sempre será responsável por todas as consequências na sua vida, sejam elas por ter tomado a atitude certa, sejam elas por ter tomado atitudes erradas. Amém? Deus sempre dá toques. Olha, não faça. Nós vimos lá que ele é misericordioso, ele é bondoso, ele é longânimo, né? A paciência dele vai longe, e ele vai dando oportunidades, aquela coisa. Então ele sempre vai avisando. O que é que aconteceu aqui com Ezequias? Acompanhe comigo no versículo 1. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Então a enfermidade dele era para quê, irmãos? Para a morte. Não tinha outro recurso, não tinha outro jeito, não tinha outra maneira, não tinha quem revertesse isso. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Pronto, foi dada a palavra. Ô rei, arruma tudo aí, porque morrerás e não viverás. Só que o que as pessoas não entendem e não veem na Bíblia é exatamente isso. Olha, não viverás, porque morrerás e não viverás. Mas antes do morrerás e não viverás, o que estava escrito antes? Então Deus não queria que ele morresse, irmãos. Deus não queria que ele morresse. Deus queria que ele arrumasse a casa dele. Deus queria que ele colocasse em ordem aquilo que estava errado. Certo? E é o que Deus quer para mim, para você, para qualquer pessoa. Ele precisa de que você coloque a casa em ordem. A verdadeira igreja, que não é esse templo aqui, tijolos, telhados, sei lá o que, som. Não, nós somos a verdadeira igreja. Nós somos o templo do Espírito de Deus. Mas a pessoa não arruma. Ela chega a um ponto da vida dela na igreja, que ela deixa de ser praticante da palavra e passa a ser o quê? Religioso. Há pessoas que chegam a um ponto na vida que Deus é segundo plano. Primeiro sou eu, as minhas coisas, o que eu tenho que fazer e tal, depois eu vou ver a questão de Deus. Você está danado na vida, mas você está enrolado. A pessoa chega a um ponto na vida que ela está indo na igreja há 5, 10, 20 anos, e ela já passa a achar que algumas coisinhas que outrora não poderiam ser feitas, hoje já estão para ela liberados. Aprenda uma coisa: cabeça de Deus não muda. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não haverão de passar. Para Deus, erro é erro, o que é certo, mas o que é errado. O que Ele libera está liberado, mas o que está proibido desde a fundação do mundo, e não vai mudar.
Amém, Jesus? Mas a pessoa acha que ela pode. Eu comentei um negócio aqui outro dia e eu vou bater nessa tecla aqui com você até você enjoar. Certo? Não são todos, mas eu vejo dentro de Piracicaba um povo inconstante, irmãos, que não tem compromisso com Deus. Só espero que você não esteja nesse rol de pessoas. Eu só espero isso. Não, pastor, mas Deus entende. Deus entende o quê? O que Deus entende? Aquilo que você acha que Deus entende, acha na Bíblia e me traz aqui para mim poder entender também. Você quer que Deus entenda uma coisa que te tira da presença dEle? Deus te dá uma bênção. Tem pessoas que Deus dá a ela uma bênção e ela faz dessa bênção uma maldição. Porque ela olha mais para aquilo, para aquele bem material que foi acrescentado a ela, do que propriamente ao seu Criador. Como é que Deus pode continuar te abençoando? Como é que Deus pode continuar te dando, acrescentando? Como é que Deus pode continuar te honrando? Hein? Qual é o motivo que Deus tem para continuar? Espera aí, ou eu assumo a posição de filho de Deus, ou então larga de mão, irmãos. Estou sendo muito sincero. Muito sincero. Outro pastor talvez não diria isso para você, não. Eu não tenho problema nenhum em te falar. Porque aí você está brincando com Deus. E a Bíblia diz claramente que com Deus não se brinca e de Deus ninguém zomba. Então ele disse ao rei, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Põe em ordem a tua casa. O que é que tem tirado aí você do rumo de Deus? Hein? Ah, pastor, eu nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei, nunca prostituí, nunca nada. Não, às vezes você nunca fez isso mesmo. E graças a Deus por isso. Mas às vezes você é uma pessoa negativa, só fala borracha e abobrinha da vida. Às vezes você é aquela pessoa que eu falei aqui, que não tem compromisso com Deus. Certo? Você só quer, venha a nós, venha a nós, venha a nós, venha a nós. Mas o vosso reino você vai pensar. E não vai funcionar, viu, irmãos? Estou te falando. Pastor, eu não estou acreditando. Anota na tua Bíblia e paga para ver, irmãos. Eu estou aqui como pregador. Anota e paga para ver. E eu não faria isso se eu fosse você, mas se você quiser fazer, fica livre para poder fazer. Paga para ver. Não vai dar certo. Você vai chegar exatamente a lugar nenhum na sua vida. A lugar nenhum. Ah, mas eu já consegui muita coisa na minha vida do jeito que eu sou. Vai chegar uma hora que a Bíblia diz que até aquilo que tem, até aquilo que lhe foi dado, lhe será tomado. Isso é bíblico, não fui eu que falei. Tenho batido numa tecla aqui com você. Eu faço a pergunta e você responde para você. Quantas vezes esta semana que passou você dobrou o seu joelho para falar com Deus? Quantas vezes? Ah, mas Deus sabe que eu não tenho tempo, meu irmão. Esse negócio de Deus sabe, abra a Bíblia, me mostra onde está escrito que eu vou engolir. Caso contrário, meras palavras, você não vai me convencer nunca na vida. Pastor, eu não tenho que convencer o Senhor. Exato, você tem que convencer Deus. E se a mim, que sou errado, falho e homem como você não me convence, você imagina Deus. Se a sua resposta for menos que 7, porque daria uma para cada dia, você já está errado. Você já está errado. Bom, hoje eu vou na igreja, beleza. E a semana que vem, se der eu vou, se não der, Deus entende. Peraí, Deus entende? A Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores.
procura. Você sabe por que se procura? Porque não tem. Você sabia? É incrível isso. E domingo é dia de estar na igreja, irmão. Domingo não é dia de estar fazendo qualquer outra coisa na sua vida, não. É estar buscando a Deus. Foi o que eu te falei, pega uma bênção, eu não vou me esquecer nunca disso. Isso aí é uma coisa que vai ficar na minha cabeça. Quando a Wanda engravidou da Miriam, acho que eu já contei aqui para vocês, a Wanda ficou com aquele negócio de passa mal, e passa mal, e passa mal, e passa mal, e passa mal, porque tem gente que acha que tem que passar mal, mas a Bíblia diz que quem mata, rouba e destrói não é Deus. Deus não fez nada para você passar mal. Certo? Aí, um dia eu tive uma reunião em São Paulo, o missionário chegou e sabia que a Wanda estava grávida. E aí, Ayrton, como é que está a Wanda? Eu falei, ixi, missionário. A Wanda, se ela olha para a panela da ânsia de vômito, se ela olha para o chão da ânsia de vômito, se ela olha para mim da ânsia de vômito, é tudo da ânsia de vômito. Tá bom. Morreu o assunto ali. Fomos, participamos da reunião, tal. Quando terminou a reunião, que eu estou indo embora, o missionário disse assim, aí vem cá, faz favor para mim. Eu falei, faço, missionário. Eu dou um recadinho para a Wanda? Eu falei, dou. Pergunta para ela se aquilo que ela tem dentro da barriga dela, quem deu foi Deus ou Satanás. Bom, quando você ouve foi Deus ou Satanás, você já fica meio arrepiado. Satanás, pô. Eu comecei a rir. Eu falei, missionário. Ele falou, não, vou te explicar. Porque se foi Deus, ela não tem que passar mal. Mas se foi Satanás, está justificado passar mal dela. Eu falei, meu Deus do céu. Qualquer um iria brigar. Eu vou brigar com o profeta, vou brigar com o homem de Deus. Eu vou assumir aquilo. Fira-me o justo, e será para mim um óleo fresco sobre a minha cabeça, o qual não rejeitarei. Cheguei em casa, dei o recado para a Wanda. Falei, Wanda, o missionário mandou perguntar se o nenê que está aí dentro foi Satanás ou Deus que colocou aí dentro. Mas por quê? Eu falei, porque se foi Deus, tem que ser bênção. Se foi Satanás, está justificado você passar mal. Daquele dia em diante, nunca mais passou mal. 3 anos depois, engravidou do Gabriel. Quando soube que estava grávida, estava com quantos meses já? 4º mês e não sabia que estava grávida do Gabriel. Nunca teve mais nada. Mas é a Bíblia que fala, irmãos, não sou eu. É a palavra de Deus. Pessoa deixa Deus para segundo plano. O que tem que ser arrumado na tua vida, irmãos? Hein? O que é que Deus tem que fazer com você? Tem que saber a causa do problema, irmãos. Saber a causa. Qual é a causa? Por que tua vida não está indo bem? Por que as coisas estão amarradas? Por que não está desenrolando? Tem que ver a causa. Ver a causa. Qual é o problema? E arrumar a sua casa. Reclama demais? Você está reclamando de quê? Ultimamente é uma reclamação de tudo. Porque não sei o quê. Porque o dinheiro. Porque a gasolina. Porque o álcool. Porque o diesel. Porque o gás. Irmãos, para com isso. É para reclamar? Vou te dar um conselho aqui de pastor. Venda teu fogão. Venda. Pega tijolinho, levanta do lado e põe gravetinha ali, virou fogão de lenha. Acabou, você não vai reclamar mais do gás. Pega teu carro, venda ele. Está caro demais. Entendeu? A energia está cara, venda a geladeira. Mas como é que eu vou conservar as coisas? Minha avó conservava carne de porco na gordura, irmãos. Continua desse jeito. Entendeu? Põe água na moringa e deixa ela fresca, não fica gelada, mas fica fresquinha. Pronto, você não vai ter mais nada para reclamar. Bom, mas eu não vou ter nada, pelo menos você não está pecando. Pelo menos você não está pecando. Será que você não olha que quem tem te dado as coisas é Deus, é o Espírito de Deus? Quem te deu a casa que você tem é Deus? Quem te deu o marido que você tem é Deus? A esposa que você tem é Deus? Quem te deu o filho que você tem é Deus? Quem deu o carro que você tem é Deus?
A comida que você come é Deus que acrescenta todos os dias à sua vida. A geladeira, o fogão e sei lá mais o quê. Agora Deus te dá um carro aqui hoje para você não ter combustível amanhã, meu irmão. E ficar reclamando, Ele te deu para pecar então? Quem dá o chamado, irmãos, dá as ferramentas. Digam graças a Deus. Mas reclamar é mais fácil. Ser chato é mais fácil. Sabia? Sempre foi, sempre será mais fácil. Então ele disse a Ezequias, e ele era rei, tá? Só que o profeta era o cabeça. Arruma tua casa, porque morrerás e não viverás. Versículo 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e fez o que, igreja? Orou ao Senhor. Qual é a minha briga contigo aqui, irmãos? Pois é. Existe outro método que você possa usar sem a oração para falar com Deus? Pastor, eu não abro a minha boca, só meu pensamento. Você está orando em pensamentos, mas está. Não, meu caso é diferente, pastor. Eu tenho o número do Senhor, eu ligo lá, o anjo que é secretário me atende, passo o recado para o senhor e depois a bênção vem. Então me passa esse número que eu quero também. Não tem outro recurso a não ser oração. Não tem outro recurso para arrumar uma casa se não for em oração. Não tem outro recurso, tá, para ter dias acrescentados à sua vida se não for em oração. Não tem outro recurso para sair fora da morte e viver se não for em oração. Não, mas eu oro, pastor, eu tenho lá 5, 10 minutos todos os dias com Deus. 5, 10 minutos? Você não acha que é muita coisa, não? Talvez você esteja até incomodando ao Senhor. 10 minutos é muita coisa, irmãos. É uma brincadeira, mas é uma gozação. Eu já te falei que no mínimo você teria que tirar 1 hora do seu tempo e dar a Deus como uma oferta viva no altar do Senhor. 1 hora, e não vai dizer para mim que você não tem tempo, porque você tem 24 horas por dia. E quando Deus deu a você ou a mim 24 horas por dia, Ele não errou. Amém, Jesus? Ele não errou. Você não faz porque você não quer. Vamos ser um pouquinho mais duro, só para te deixar invocado mesmo, que eu estou vendo aqui que eu já estou incomodando, e eu amo isso. Você está desleixado na sua vida, irmãos. Pastor, desleixado, vamos traduzir para o português melhor? Relaxado, para ficar mais claro aos teus ouvidos. E depois quer cobrar de Deus. Deus, o Senhor não me abençoa. Deus, eu estou indo na igreja desse pastor chato aí, mas o Senhor não está me abençoando. Eu só ouço chatice. Meu irmão, arruma a tua casa, enquanto é tempo para você. Amém, Jesus? Arruma. O outro, se faz sol, não vem na igreja porque está sol e sangra o nariz. Se chove, não vem na igreja porque chove, pega friagem. Oh, que Deus é esse, hein? E a Bíblia diz que o sol não te molestará durante o dia e nem a lua durante a noite. Eu não vou à noite por causa do sereno. O que é o sereno, pelo amor de Jesus? Eu escuto, desde a época da minha avó, eu escuto falar do sereno. Até hoje eu não sei o que é o sereno. Mas nada que Deus criou é para destruir a vida de alguém, irmãos. Pelo contrário, é para abençoar. Amém, Jesus? Ele vira para a parede e ele ora a Deus. Olha o versículo 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse... O que ele falou para Deus? A coisa que ele falou para Deus foi tão importante, a atitude dele, que Deus deixou registrado na Bíblia. Na Bíblia. Ele disse assim, olha: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos,
E chorou, olha bem, e chorou Ezequias, o que, igreja? Muitíssimo. Olhem para mim, o que é que você notou diferente no versículo 3? O que te chamou a atenção aí? Olha aqui comigo, versículo 3. Ah, Senhor, lembra-te, peço-te. Olhem para mim. Ele pediu para Deus fazer o quê? Se lembrar. Então, Deus, eu quero que o Senhor se lembre de uma coisinha que eu vou falar para o Senhor aqui agora. Bom, Deus esquece das coisas, irmãos? Sim ou não? Digamos que um dia você fez uma oração quando você tinha 10 anos. Aquela oração, hoje você tem 60. Aquela oração Deus se esqueceu? Não. Então, para o cidadão chegar a pedir para Deus se lembrar de uma coisa que ele ia falar, é porque provavelmente fazia muito tempo que ele não falava. Amém, Jesus? Amém, igreja? Então veja bem, versículo 3. Lembra-te, peço-te, de que, o quê? Não ouvi. Andei. Andei vem do verbo o quê? Andar. A conjugação aqui é passado, presente ou futuro. O que, igreja? Passado. Andei. Se eu andei, é porque agora eu não estou o quê? Andando. Amém, Jesus? Então, Deus, por favor, se lembra do que eu vou falar para o Senhor. O Senhor se lembra que lá atrás eu andei em quê? Diante de ti, em verdade, com o coração perfeito. Eu andei diante de ti, eu já estive diante de Deus com o coração perfeito? Já. Quando? Lá atrás. E agora? Agora não mais. Agora não mais. E depois ele diz o quê? E chorou nada, com o coração perfeito e fiz. Presta atenção, irmãos. Fiz. Isaías capítulo 38, versículo 3. Fiz é do verbo fazer. Eu fiz. Passado, presente ou futuro? Passado. Então, se eu fiz, é porque eu não estou fazendo. Se eu andei, é porque eu não estou andando. Amém, Jesus? Está vendo por que Deus manda ele arrumar a casa? Porque eu fiz, eu andei, eu tomei atitude lá atrás, agora é outra coisa, eu acho que eu sou e tal, aquela coisa toda. E não é, irmãos. O Senhor disse claro, sem mim nada podeis fazer, ninguém é nada sem Deus. Ser humano nenhum vai para frente se não for pelo Espírito de Deus. Não existe alegria se não tiver Deus. Não existe paz se Deus ali não estiver. Não existe união na família se não tiver Deus. Não existe tranquilidade de espírito se Deus não te acrescentar. Digam graças a Deus. Amém, Jesus? Então, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Houve arrependimento. Certo? Então, antes que o Isaías saísse do palácio, versículo 4, então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai, quer dizer, volta e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Meu irmão, Deus não queria que ele fosse. Não, pastor, mas poderia ser que Deus estava querendo. Espera aí, se Deus quisesse, por que ele teria mandado Isaías avisar, irmãos? Fala para mim.
Se ele quisesse que o Ezequias deixasse de viver, por que ele teria mandado o Isaías ir lá e falar para ele: arruma tua casa, porque morrerás e não viverás? Porque me parece que tem gente que só vai, meu irmão, no susto. Só no susto. Sabia? Tomou aquele susto, meu Deus, aleluia, glória a Deus, e aí está 100% com Deus. Caso contrário, não vai. Não é da vontade de Deus, irmãos, que você esteja em necessidade, em sofrimento. Arruma a tua casa. Eu falei hoje aqui para os irmãos, segura o Isaías 38 aí que eu volto contigo. Vai lá em Isaías 59, versículo de número 1. Isaías 59, verso de número 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Olha aqui para mim. O que é que diz esse versículo? A mão de Deus, ela está esticada, ela não está encolhida, para que ela não possa salvar, e nem o ouvido agravado, tapado, para não poder ouvir. Bom, se a mão de Deus não está encolhida, pastor, e se o ouvido de Deus está aberto às minhas orações, aquilo que eu peço a Ele, por que não está acontecendo? Verso 2: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Pronto. É o pecado, é o erro, e às vezes é aquilo que eu te falei no começo, não é adultério, não é prostituição, não é desonestidade, palavras erradas, atitudes, você deixa de fazer, você coloca Deus em segundo plano. Casal que brigou, quebrou o pau. Mas espera aí um pouquinho, meu irmão, os dois serão uma o quê? Ah, não ouvi, irmão, o seu tom está muito baixo, aumenta o volume aí, aperta o umbigo assim, enrosca ele assim, irmãos, aumenta o seu volume, vai lá. Os dois serão o quê, irmãos? Uma só carne. Como é que você briga com a tua perna? Amanhã você tem uma dor de cabeça miserável. Vou arrancar você, meu. Você não vai fazer mais parte de mim, eu vou te jogar fora, vou arrumar outra cabeça. Dá para fazer isso? Hein? Uma coisa que para mim é inconcebível, irmãos. Não dá, para mim não dá. Não dá, e vou te falar. Dentro da Bíblia você me mostra o contrário do que eu vou te falar aqui agora, e aí eu vou começar a aceitar. Caso contrário, fora da Bíblia, não é palavra para mim. A Bíblia diz em 1 de João 4, versículo de número 8, que Deus é amor. Amém? Amor, irmãos, é união, é paz, é tranquilidade, é segurança, é tudo. Aí o capeta vai lá e cria uma coisinha chamada-se ciúmes. Bravo, hein? E aí a maioria do povo de Deus deixa de olhar para aquilo que a palavra de Deus diz e fica com aquilo que Satanás está lhe oferecendo. Ciúmes. Ciúmes do quê? Pastor, eu tenho ciúmes dela, ela é muito linda. Eu sempre brinco com os irmãos, né? Mas é um pezinho de verdade. Você tem ciúmes que ela é muito bonita? Por que você, meu irmão, não casou com uma feinha, esquisitinha, atrapalhada? Fala para mim. Ou você, minha irmã. Ciúmes. Não, a gente tem que cuidar. Quem tem é casado briga sempre. Briga sempre. Isso é regra bíblica? Palavra de Deus? Se Deus é amor, como é que briga sempre? Fala para mim. Quero te ouvir, estou aqui para te ouvir.
Falar que nem um irmão, fala que eu te ouvo, meu irmão. Pode falar à vontade. Como é que pode um negócio desse? Pessoa fica com ciúmes da outra. Não, a gente tem que cuidar, viu, pastor? Tem que cuidar porque o senhor sabe. Pois é. Eu vou fazer uma perguntinha para você, homem, e para você, mulher, aqui. Mas não precisa responder para mim, não. Responda para você mesmo. Se o seu cônjuge, seu marido, sua mulher, seu namorado, sua namorada, seu noivo, sua noiva, seja lá quem for, não respeitar a Deus, fala sério, você acha que vai te respeitar? Hein? Pastor, mas o senhor não tem ciúmes da Wanda? Nenhum. Mas nenhum. Mas nenhum. Mas por que, pastor? Já me fizeram essa pergunta toneladas de vezes. Eu falei, porque se a Wanda não respeita a Deus, ela respeita a mim? E outra, se ela errar amanhã, quem é que vai ter que dar conta a Deus? Não ouvi. Quem é que vai ter que responder por isso no dia do juízo final? Quem é que vai ter que aguentar consequências pelo pecado? Então o problema é dela, não é meu. Salvação individual. Sabiam disso? Mas o irmão faz, e depois não sabe por que a vida não está dando certo. Não sabe. Dei um exemplo hoje. Você sabe como é que um homem, quando passa uma mulher, ele faz, irmãos? Quando ele quer olhar, a mulher vem de lá, você sabe como é que ele faz? O homem, é assim, ó. Chega a virar até o pescoço, que nem coruja, dá a volta completa. Você sabe como é que a mulher faz? Sabe ou não? Então eu vou te explicar. Ela simplesmente, ela não vira pescoço, ela não roda, ela não faz nada. Ela só dá uma virada de bola de zóia assim, ó, só dá uma olhadinha, ela já mediu o cara, já viu como é que é e já sabe que ele é mais bonito que você, meu irmão. É muito rápida. Você está rindo, mas é uma realidade. É tremendo isso, irmãos. Ciúmes é falta de segurança. Você não confia no Deus que olha a tua vida, olha teu lar e olha a tua família. Essa que é a realidade. Eu dou umas incrementadas aqui, eu brinco com vocês. É que vocês não veem daqui, irmãos. Eu noto cada expressão aqui. Às vezes tem irmão que está assim, faz assim, ó. Fica aquele zoião, parece farol de perua Kombi, né? Tanto que abre. Mas é uma realidade, irmãos. Meu irmão, arruma a sua casa. Arruma a sua casa. Falta de compromisso com Deus. Espera aí. Eu tenho compromisso com o meu casamento. Eu tenho compromisso com a minha família. Eu tenho compromisso com o local que eu trabalho. Se eu sou dono do local, eu tenho compromisso com a minha empresa. Eu tenho compromisso com as amizades que eu tenho. Espera aí, por que com Deus eu não tenho compromisso? Qual é o problema? Deus entende tudo? Deus sabe? Não, irmãos, Deus não entende preguiça, Deus não entende desleixo, Deus não entende relaxo, Deus não entende nada disso. Então ele disse, arruma a tua casa, põe em ordem, pega a tua vida, irmãos, coloca ela em ordem diante de Deus, coloca ela em ordem, põe ela em ordem diante do Espírito de Deus, e deixa Deus ir agindo na sua vida a cada dia. Porque o Ezequias, se ele não tivesse arrumado a casa dele, se ele não tivesse consertado, né? Deus, eu fiz, eu andei, mas Deus, o Senhor me perdoa, eu fiz, eu andei, não estava andando, mas a partir de hoje, eu vou começar a andar, é isso que Deus quer. Eu já te falei aqui inúmeras vezes, não interessa o que foi,
O interessante é o que pode ser daqui para frente, meu irmão, e você é uma bênção de Deus. Você é uma bênção de Deus. Deus não criou você por um acaso. Deus não trouxe você nesse mundo, porque o dia que você nasceu, estava faltando gente para completar a humanidade mundial. Você nasceu com um propósito, e um propósito que não é seu, nem do seu pai. Você não veio aqui porque a tua mãe queria você, teu pai queria você, porque o dia que a sua mãe engravidou, ela não sabia nem se era homem ou mulher. Você veio por plano e propósito de Deus na sua vida. Deus quer te usar, Deus quer fazer de você uma bênção, mas às vezes a gente para e proíbe Deus de continuar usando, limita Deus. Eu não vou fazer tal coisa, mas por quê? Porque eu não sei. Mãe, eu não sei, eu vou aprender, caramba. Isso não é para mim, não, peraí, não é para mim por quê? Por que não é para mim? Pastor, isso aqui é de um nível. Uma vez eu fui num restaurante, a gente estava comentando, pessoal, e chegaram para mim e disseram assim: olha, pastor, esse restaurante é chique. Eu falei: Ixi, aqui só dá gente da alta. Eu falei: eu estou no lugar certo. Eu estou no lugar certo. O mais alto degrau que um mortal poderia alcançar na vida dele, eu alcancei, meu irmão. Ministro da palavra de Deus, ponto final. Não tem posição maior que essa. Amém, Jesus? Aí eu disse para a pessoa, eu disse o seguinte, você pega um ricão desse aí e manda ele abrir a carteira. A nota de 200 dele é diferente da minha ou é igual? Eu acho que tem irmão que acha que é diferente. É igual ou diferente? Então estamos igual. E a nota de 100? A única coisa que pode ser, e isso eu acredito, é que ele tem 50 notas de 200 na carteira e eu tenho 2. Essa é a diferença, a quantidade de nota. Certo? Mas em poder aquisitivo é o mesmo valor. Então, se ele pode, eu posso. Por que não? Qual é o problema? Ainda mais que lá tinha um docinho gostoso que eu queria comer. Eu falei: eu vou comer, acabou, não quero nem saber. Qual é o problema, irmãos? A pessoa se limita, fica: não, porque, sabe, pastor, eu fico acanhado com o quê, irmãos? Eu não sei, eu acho que eu nasci cara de pau demais, porque não é possível um negócio desse. Tudo que é lugar que eu chego, eu vou na igreja lá em São Paulo, na nossa sede, eu cumprimento cada pastor, eu cumprimento todo mundo, eu cumprimento o Jaime, eu cumprimento o missionário, eu cumprimento o cara que limpa o banheiro, eu cumprimento a faxineira, eu cumprimento todo mundo, não tem problema. Eu sou acanhado nada. Falava uma vez com o irmão, até negócio de venda, né? Pastor, mas eu tenho vergonha de vender, eu tenho vergonha de roubar, eu tenho vergonha de ser desonesto. Mas eu não levo o jeito. Bom, então eu vou levar. Falei para o irmão, irmão, você chega numa pessoa, você vai vender um produto, você já tem o não está ali, não quero. Você tem que usar os seus argumentos para mostrar para aquela pessoa que aquilo que você está vendendo é o melhor. Acabou. Se ela vai querer, amém. Você ganhou. Se ela não quiser, você parte para outra. Como é que eu não tenho condições? Eu não tenho aquilo que eu não quero, irmãos. Irmãos, arrume a sua casa. Larga de mão o que é errado. Dentro de casa, filho que responde para pai e mãe. Não sei se tem aqui, mas se tiver, que bagaçada, hein? Discutir com pai e com mãe. Como é que é isso aí? Que moral que você, filho, tem para discutir com o seu pai ou com a sua mãe? Fala para mim. Pastor, mas o meu pai e minha mãe queriam uma coisa. Bom, o que é errado, o que é certo, Mas discutir, de briga, de não sei o quê, uma coisa errada toda, você vai te levar para onde isso? Marido e mulher brigando,
família em desentendimento, palavras erradas, não dá, isso não é para mim, eu não consigo, eu não sei o quê, e bababá, eu nunca vou chegar lá. Não, eu não vou chegar lá, eu vou passar de lá em nome do Senhor Jesus. Se ali é o limite, eu passo do limite. Com Deus eu vou romper barreiras, em o nome do Senhor Jesus. Digam graças a Deus. Amém, Jesus? É aquilo que você quer, meu irmão, mas para que isso aconteça, para que você não venha morrer e venha viver e tenha dias acrescentados na sua vida, conserta a casa. Não, a partir de hoje eu não estava orando, eu vou orar. A partir de hoje eu bato nessa tecla com vocês. Irmãos, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Aí tem irmão que tem a Bíblia na estante, não porta a Bíblia no Salmo 91 para dar proteção. Ah, fala sério, vai, está brincando comigo? Que proteção que vai dar, irmãos? A palavra de Deus te dá proteção quando você usa ela, quando você dá a ela vida na tua vida. Caso contrário, é apenas um livro. Certo? Perguntaram para um grande sábio, disseram para ele, numa inauguração de uma biblioteca, chegaram para ele e disseram o seguinte: onde nós vamos colocar a Bíblia? Embaixo de todos os livros? E esse grande sábio disse: pode colocá-la embaixo de todos os livros, ela vai ser o suporte para todos. Aí a pessoa disse: bom, então vamos colocá-la na ponta, em cima de tudo. Ele disse: pode colocar na ponta, certo? Ela vai ser o guia. Ah, então vamos colocá-la no meio. Você pode colocar no meio. Ela vai ser a extensão de bênção a todos. Isso é a palavra de Deus, irmãos. Palavra de Deus, mas o irmão fica acanhado, fica não sei o quê. Ah, meu Deus, eu vou, eu não vou, eu consigo, eu não consigo, eu dá, não sei o quê, hoje eu vou, amanhã eu não vou, eu tenho compromisso, eu não tenho compromisso, eu participo, eu não participo. Não. Põe uma linha na tua vida certa da palavra de Deus. Certa na palavra de Deus. E deixa Deus agir em favor da tua vida. Foi o que Ezequias fez, irmãos. O decreto de Deus só foi revogado porque Ezequias tomou a atitude certa. Ele se arrependeu, voltou ao caminho, consertou o que estava errado e continuou a caminhada dele com Deus por mais 15 anos. Digam graças a Deus. Além de ter acrescentado mais 15 anos, ainda deu a ele vitória sobre os seus inimigos. É o que nós precisamos, irmãos. É o que falta na vida de cada um de nós. Esse é o recado de Deus hoje para você. Guarde essa palavra. Coloque a palavra dentro do seu coração. Amém, Jesus? E deixe a Deus agir, irmãos. Deixe o Espírito de Deus fazer. Curve a sua cabeça, feche os teus olhos. Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero pedir ao Senhor uma bênção especial e lhe agradecer, meu Deus, pela palavra ao qual o Senhor nos concedeu no dia de hoje. Obrigado, Deus, pela direção. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Deus, por nos mostrar que devemos a cada dia consertar a nossa vida, colocar em prática aquilo que aprendemos, arrumar a nossa casa, fazendo assim a sua vontade. Pai, que o Senhor abençoe a todos que aqui estão, que o Senhor abençoe a todos que me assistem agora nesse exato momento, que a tua bênção, meu Deus, venha fluir sobre cada vida, pois eu os coloco em tuas mãos, e na certeza desta bênção, eu te agradeço, para a glória do teu santo nome, em o nome do Senhor Jesus, e todos digam graças a Deus, e vamos aplaudir ao Senhor, mas bem forte, igreja.